Papo com um especialista. Dessa vez a gente chamou Sheila Boni, especialista em comércio exterior, e falamos sobre mindset na área de e-commerce. Ela também é professora e dá aulas lá no Rio Grande do Sul. Então, se você está interessado, vem com a gente, porque esse vídeo é especial para vocês. Solta a vinheta. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui em mais um Papo com Especialista. Dessa vez com essa pessoa incrível que veio para o canal e veio me ajudar com esse Papo com Especialista, Sheila Boni, especialista em comércio exterior, professora e manja um pouquinho mais do que eu. Bem-vinda, Sheila. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda ao canal. Oi, Thiago. Obrigada aí. Te agradeço imensamente pelo convite. É um prazer aí, um privilégio poder estar conversando aqui contigo e com tantas pessoas também. Então, novamente, só tenho a te agradecer pela oportunidade, por essa troca e espero poder contribuir, né, e gerar uma rica troca de conhecimento. Sem sombra de dúvida. Gente, eu encontrei a Sheila há um bom tempo atrás no LinkedIn. Hoje em dia ela tem um canal muito parecido com o meu, para comércio exterior, para aulas, etc. E a Sheila foi me contando que, além de tudo, desde um certo período de tempo, ela dá aulas voltada para alunos presencial e agora à distância, por conta da pandemia. E o quanto isso é importante, né? Porque a gente formar opiniões ou a gente ajudar as pessoas a conhecer um pouquinho mais do que elas já sabem, isso é muito importante para nós e para vocês. Então, eu agradeço, Sheila, pelo seu tempo, eu agradeço, Sheila, por você estar aqui e passar um pouquinho do seu conhecimento também, né? Obrigado por isso. Ah, imagina, Tiago. Acho que essa é a maior riqueza da sociedade, né? Costuma-se dizer que o conhecimento está disperso na sociedade. Então, quando a gente consegue ter esse olhar para as pessoas, para os indivíduos que estão ali, é onde a gente consegue efetivamente trazer para nós, né, esse conhecimento, essa evolução, enfim, essa troca, essa experiência tão grande. E eu sou uma apaixonada, sou professora, sou docente, dou aula em faculdade desde 2013. Então, o canal no YouTube, ele nasceu com esse propósito, né, de compartilhar informações, de compartilhar conhecimento, de conseguir, talvez em algum momento, ser o sedativo para a dor de alguém que está passando por alguma demanda ali que precisa resolver. Então, se ao longo do canal e dos encontros e dos vídeos, soluções puderem estar sendo levadas até as pessoas, então eu vou realmente me sentir muito satisfeita e muito, muito grata com tudo isso. Obrigado por isso. E é engraçado, né, Sheila? Bom, eu tenho 20 anos de experiência na área. Tudo bem que eu tenho cabelo escuro ainda, um pouquinho de branco ali e aqui, mas eu tenho 20 anos de experiência. Muita coisa mudou de lá para cá. Eu sempre falo do fax, da ideia do fax, que antigamente o meu primeiro trabalho, eu nunca me esqueço, eu tinha duas máquinas de fax. Eu não, né? O escritório onde eu trabalhava tinha duas máquinas de fax. E um você colocava a documentação, ia para Santos, eu aqui em São Paulo ia para Santos, e o outro só recebia documentos de clientes. Passou-se um tempo, passou, aliás, um bom tempo, fui morar fora do país. Eu vi o mesmo aparelho de fax numa loja de antiguidades. Eu falei, gente, eu tô ficando velho. O mesmo fax que eu usava lá atrás está numa loja de antiguidade aqui. Muita coisa mudou de lá para cá. Então, por exemplo, eu vi o Cisco Max, uma tela verde de computador pesado pra caramba. E hoje em dia muita coisa mudou. E aí eu te pergunto, né, Sheila, o que que mudou, o que que você mudou em você, o seu mindset para trabalhar nessa área hoje em dia, o que que você adaptou no seu mindset
e o quanto isso tudo mudou de lá para cá, desde o tempo que você começou até hoje, né? O quanto isso foi diferente e é diferente hoje para você. Certo. Sabe que eu tenho na área de comércio exterior um tempo um pouquinho menor que o teu, né? Eu tô aí chegando já a 15 anos dentro dessa área que eu me apaixono todos os dias por ela. Mas eu venho de outras áreas antes e adoro isso, gosto isso. Eu costumo dizer que não tem idade para a gente escolher o caminho, né? A profissão, até porque os estudos hoje em dia apontam que nós devemos passar por 5 áreas, em média 5 áreas no decorrer da nossa vida. Então, essa constante troca, mudança, esse aperfeiçoamento, né? Conhecer outras áreas é muito comum. Então, eu venho até da área da saúde, né? Eu venho da área da saúde, eu costumo dizer, eu já ajudei muita cirurgia, eu já tive que ser atendida por paciente, porque ao invés de atender o paciente, eu desmaiei, então o paciente me socorreu, mas eu estava, né, atuando na área da saúde, fazendo faculdade em administração, na época eu optei, era um curso noturno, então eu conseguia ir trabalhando durante o dia e gostei da amplitude da área da administração, e no decorrer da faculdade eu fui me relacionando com os colegas e o convívio, e quando as pessoas falavam de exportação, de importação, dessa burocracia, e aqui onde eu moro no Rio Grande do Sul, então, e também moro numa região onde alguns anos atrás ela ainda é muito forte no couro e no calçado, né? Mas ela já foi muito forte no passado. Então, eu tinha colegas que vinham de companhias de exportação. Então, nossa, eu achava o máximo, né? Os comentários, os desafios, e também aquela impressão que muitas vezes se tem que comércio exterior é só viagem, né? E não é. A gente sabe que não é só viajar, estar em todos os países, não, é diferente. Também é, mas não é só isso. E eu fui me encantando por essa área, né? Fui me encantando e foi nascendo dentro de mim um desejo de também me desafiar, né? De ter essa experiência. Então, eu optei em trancar a faculdade. Fui morar 2 anos fora, morei na Inglaterra. Pensei, bem, eu já fazia curso de inglês, eu sabia que falar um outro idioma era fundamental, porque a nomenclatura, a linguagem internacional, a base dela é o inglês. Então, assim como a gente fala, nós aqui os brasileiros falamos português, falar inglês é tão fundamental quanto, né? E eu tinha a oportunidade, eu estava num momento que os meus irmãos também estavam. Um deles, os dois moravam fora do país, um deles estava morando na Inglaterra. Eu pensei, é agora ou nunca. Vou trancar tudo aqui, vou me dar o privilégio de ter essa experiência. E eu costumo dizer bem isso mesmo, assim. Eu acho que é um rico privilégio quando nós nos damos a oportunidade de ter uma experiência fora, né? Com uma cultura, com outra cultura, outras pessoas, enfim, essa mudança de hábito. E ao longo da trajetória na área internacional, a gente observa o quanto isso é necessário, né? Isso tem tudo a ver com o mindset, com o sair fora da caixa, né? Fiquei 2 anos fora e quando eu voltei decidida. Não, é agora, eu vou entrar para a área internacional, e foi. Então, foi ali realmente eu voltei para o Brasil. Eu terminei minha faculdade, ela já estava quase, eu já estava quase finalizando ela. Meu trabalho de conclusão já foi na área internacional. Comecei a trabalhar na área internacional também. Então, fui caminhando dessa forma, migrando para essa área que eu atuo até hoje. E, naturalmente, uma carência de conhecimento, então fez com que eu buscasse depois me especializar dentro da área internacional, que foi a área que eu me identifiquei dentro do curso de administração, né? E falando ali sobre o mindset, né? Essa questão de dar essa oportunidade, de se dar essa experiência, de passar um tempo fora, de se experimentar, é muito o que todos nós, indiferente da nossa profissão, da nossa atuação, nós precisamos desenvolver,
Mas a área internacional, ela provoca isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu costumo dizer que é melhor nós encararmos todos os dias como a sexta-feira, né? Aquele dia alegre de sexta-feira, porque tem que ser sempre sexta-feira, porque não tem horário, né? Enquanto agora nós estamos aqui conversando, tem países que é dia, tem países que é noite, né? Então, é final de domingo. Tem países que trabalham em finais de semana. Enquanto para nós, domingo, final do dia, já está amanhecendo, já é segunda-feira de manhã em muitos países, então as coisas já estão acontecendo. Então, trabalhar em domingo é normal, para mim já há alguns anos, né? Mas é essa abertura, esse rompimento da caixa, né? Eu vejo o mindset muito como isso. A gente precisa romper essa caixa, ir além, né? Então, porque a característica do mindset, a principal característica é a mente humana. E quando nós conseguimos ir desenvolvendo esse mindset, nós vamos desenvolvendo os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Então, é importante. Então, esse é um movimento que acontece de uma forma muito positiva, né? E ao longo desses meus 15 anos na área internacional, eu venho observando muita diferença, né? Tanto do momento que as pessoas estão entrando para dentro dessa área, como posicionamento de empresas, enquanto eu acho que ainda nós temos infinitas mudanças necessárias ainda para acontecer, mas o processo hoje é automatizado, né? Nós temos um processo antes, tanto papel, tanta burocracia, ainda somos um país tão burocrático, né? O Brasil ainda exige uma assinatura em documentos originais, a punho, com caneta azul. Então, nós ainda temos muito a evoluir, mas já evoluímos muito também. Hoje nós temos sistemas que se conversam entre eles. Antigamente, eu adoro um regime especial, né? Drawback é um regime, por exemplo, que eu gosto muito, porque ele é um incentivo muito grande. E o próprio drawback, o que ele já evoluiu na área internacional, antes nós tínhamos uma limitação, precisava ser um insumo importado, agora não é mais. Isso movimenta a nossa economia, isso é muito positivo, né? E essa nossa operação, o fato dos sistemas estarem conversando antes, né? Voltando aqui para o drawback, nossa, ao final lá fechando o ato concessório lá, antes de fechar o segundo ano, tinha que juntar toda uma documentação e até a instituição para fazer a baixa. Não, hoje ela acontece de forma simultânea, na hora, online. Então, nós evoluímos muito com o nosso trabalho, com a garantia, com a exatidão, com o controle também, né? E eu costumo dizer que quando as empresas, por vezes, não gostam tanto dessa agilidade, cabe dar uma olhadinha se não é necessário ter um controle maior. Porque se a empresa tem controle, uma empresa com gestão, né, com uma gestão bem dedicada à área internacional, essa movimentação, esse progresso que nós tivemos, ele foi fundamental. Ele é rico e nós temos muito ainda para evoluir, né? E eu acho que é um caminho muito positivo de controle, de interligando essas informações, que realmente nós somos, né? Nesse quesito de sistemas, nós somos referência para muitos países hoje. O Brasil é referência. O nosso Siscomex, ele é referência para muitos países, né? Então, eu vejo que esse avanço tecnológico nós tivemos e foi fundamental. É engraçado, você tocou em alguns pontos que eu acho muito bons e diferentes. Por exemplo, eu trouxe para o canal a Roberta Folgueirão. Um tempinho atrás, aliás, eu quero chamar ela de novo aqui. E aí eu perguntei para ela, eu falei, Roberta, como é que você começou na área de comércio exterior? Você é advogada, como é que você começou? Ela falou, Thiago, eu pedi uma oportunidade numa corretora de câmbio, de um pai de uma amiga minha, enfim, e ele me deu. Só que ele falou, decora todos os incoterms. Ela falava que ela chorava toda noite, porque ela olhava aquilo e falava, não estou entendendo nada o que é isso. E aí você muda um pouco de assunto. Hoje a Roberta é uma referência. Ela passou por uma transformação, digamos assim. E a última
O último papo com o especialista que eu tive foi com uma menina incrível, a Carol Ojeda. A Carol, ela é formada em comércio exterior, inclusive, Carol, quero você aqui de novo, hein? Formada em comércio exterior. Aí ela foi embora do país. Acho que esse movimento de ir embora do país é muito, muito bom, é muito positivo para a gente, né? Ela foi embora do país, voltou e abriu uma agência de intercâmbio cultural. Por quê? Porque ela via que a necessidade das pessoas aqui em Comex, além do inglês, elas precisam conhecer outras culturas. Eu vou fazer uma aula mais para frente sobre culturas de outros países. Por quê? Se você for num país que pratica o judaísmo, eles não trabalham de sábado, de jeito nenhum. Se você for para a China, eles trabalham de segunda a segunda. Então, tem muita coisa. Por exemplo, eu tenho origem árabe. Eu tenho 25% de libanês no sangue. Se você senta na frente de um árabe, cruza a perna e mostra o pé para ele fica super ofendido com isso, que é como se tipo, eu estivesse colocando a pior parte do meu corpo para ele. Fica super ofendido. Nossa. Então, tem essas coisinhas que só a cultura de fora vai te fazer entender tudo o que está acontecendo, tudo que você pode planejar ou não, tudo que você pode passar ou não. E esse mindset, essa ideia de pensar fora da caixa é muito interessante. Eu falo que o funcionário que fica aqui, moldado a um Fordismo, moldado a uma inteligência antiga, ele não dura muito tempo. Empresas, então, nem se fala. A gente tem essa pandemia acontecendo desde o ano passado, que muita empresa ainda está enraizada naquele negócio, não, todo mundo precisa trabalhar no mesmo local, não pode sair 5 minutos mais cedo, não pode chegar 5 minutos mais cedo, não existe trabalho home office. Então eu vejo que esse tipo de empresa, se ela não tiver o controle, como você falou, ela está fadada a não a fracassar, mas a dar 10 passos para trás e tem que correr muito lá na frente. E eu já trabalhei em empresas assim. Acho que acredito que você tenha ou trabalhado ou vivido situações assim também, né, Sheila? Isso é muito comum Exato, hoje em dia. exato, exato. E ainda tem muito, né? Sabe que já faz alguns anos, assim, não no início, assim, da minha experiência na área internacional, mas no decorrer dela, eu venho insistindo muito justamente com isso. Quem trabalha na área internacional não pode bater cartão. E até deixa eu corrigir, não é que não pode, mas nós precisamos ter esta área com alguma flexibilidade, porque eu preciso trabalhar em 3 turnos, eu preciso estar atuando todos os dias da semana, se eu quero ter sucesso nessa área. Se eu quero ajudar a empresa a crescer, a se desenvolver na área internacional. Se eu ficar limitado dentro da área internacional, no meu dia a dia, na minha atividade, aquela cultura fechada, aquele mindset ainda fechado, e eu só trabalhar das 8 da manhã às 18, horário Brasil, eu não vou conseguir falar muito provavelmente com a maioria dos meus fornecedores e com a maioria dos meus clientes. Porque a maioria deles não vai estar trabalhando no mesmo horário que eu. E nós que somos da área internacional, nós sabemos que tem muitas outras atividades ainda envolvidas. Então, é excelente o horário, vamos dizer assim, o horário Brasil, para que a gente consiga conversar com os nossos parceiros locais. São os horários que nós vamos falar com as entidades de classe, né? Nós vamos estar falando, enfim, interagindo, a Receita Federal, enfim, todas as entidades de classe, os nossos parceiros, vamos estar planejando a nossa logística, isso com certeza. Mas se eu quero, eu como profissional, né? E eu enquanto empresa, eu quero que essa área se desenvolva, eu preciso entender que essa área ela é uma área diferente, né? Então ela precisa estar com um horário flexível, porque ela tem uma atividade. Como mesmo eu falei antes, há anos eu trabalho um domingo à noite. Há anos eu preciso resolver problemas, questões. Eu trabalho muito com o mercado asiático, muito.
Então, é muito comum, né, por isso, de ficar trabalhando sempre nesses horários. Então, ficar respondendo mensagem, né, 10, 11, meia-noite, é normal. Acordar de manhã cedinho e a primeira coisa. E às vezes a gente não quer pegar o telefone logo, né? A gente quer pensar, não, vamos lá. Deixa eu buscar, né, a minha consciência, ter um bom dia, deixa eu relaxar um pouquinho antes de começar a minha demanda. Mas não dá. Porque eu preciso falar com eles antes que eles terminem o horário deles. Né? Porque talvez aquela origem não é tão flexível, então eu preciso ser. E com isso a gente ganha tempo. Eu já tive parceiros até que uma vez disseram o seguinte para mim: Sheila, toda troca de e-mail que nós temos com a Ásia, eu preciso de 2 a 3 dias para te dar resposta. E eu fiquei olhando para eles, como? Não, Sheila, eu preciso de 2 a 3 dias, porque a gente trabalha em turnos diferentes. Eu disse, ok, isso é verdade, isso é fato e não tem como mudar. Se nós, Brasil, né, aqui, América do Sul, está querendo trabalhar com a Ásia, realmente, nós, enquanto é dia para um, é noite para o outro. Mas me desculpa, na área internacional não tem horário. Se eu preciso ter essa informação para amanhã, eu preciso, então, no dia deles, buscar essa informação. Então, essa cultura ela precisa ser muito trabalhada. Felizmente, eu já conheço muitas empresas que estão observando isso, né, e vendo essa necessidade, porque se nós queremos uma agilidade na área internacional, essa flexibilidade a gente precisa ter. Não consigo pegar o telefone às 11 da manhã e conversar com alguém assim, nem sempre eu vou ter resultado, né? Mas ainda nós precisamos evoluir muito, né? Então, quanto mais fechada a empresa, né? Quanto mais esse mindset é difícil da gente trabalhar, a área internacional não consegue se desenvolver. Nós precisamos, e eu sempre que eu tenho oportunidade, né, Thiago, eu gosto de falar, eu gosto de trazer isso, porque eu faço sempre uma analogia com o fluxo da água, né? A água, ela sempre vai correr no sentido, né, de cima para baixo, não tem como ser diferente. E o que eu sinto muito que nós, assim, enfim, que a área internacional, às vezes, a gente está dando chute na água para ver se respinga algo lá para cima, para dizer, olhem aqui, a nossa realidade é diferente, nós precisamos, né, enfim, ações diferentes. Mas nós nem sempre vamos conseguir o resultado, a não ser que a gestão da empresa, a autogestão, entenda isso, e daí o fluxo da água corre de forma natural. Né? Então, realmente, quando essa é a necessidade desse mindset empreendedor, esse mindset do comércio internacional, ele é cultura. E a cultura na empresa, ela tem que ser vivida, ela tem que passar na nossa corrente sanguínea. E quem faz a cultura, quem vive, quem faz, né, a cultura de uma empresa é a alta gestão, né? Então, ela vem disseminando. Então, precisa ser da mesma forma, senão, infelizmente, a gente acaba perdendo muito tempo e o tempo é o nosso ativo mais precioso. É engraçado, você tocou em mais pontos que eu achei extremamente interessantes e lembrando um pouco do meu passado. Eu nunca me esqueço, eu estava na faculdade há muito, muito, muito tempo atrás e uma das pessoas virou e falou assim, eu não sei por que tem que aprender inglês para trabalhar com comércio exterior. Eu estou no Brasil, eu não estou em outro país. Eles que se adequem a mim. Eu nunca me esqueci o que essa pessoa falou. Eles se adequem a mim. Eu sou cliente deles. E aí, não sei se foi uma professora que falou assim, você está errado. Não é que você está no país e você é o cliente deles, eles têm que se adequar a você. Não, são regras internacionais que acontecem e são necessárias que você tenha isso enraizado em você, essa outra língua. No caso, ele falou do inglês, mas eu falo o próprio espanhol. Hoje eu falo italiano porque eu morei na Itália, mas nem tanto, mas o espanhol, o inglês. E até eu vejo empresas contratando pessoas que falam mandarim e japonês, porque são línguas dos países de origem, ou então um francês, um alemão, alguma coisa do tipo. E aí eu fico pensando, né, Sheila? Voltando à questão anterior, quantas empresas aqui no Brasil falam, a única pessoa que fala inglês é o rapaz do comércio exterior.
E aí é complicado, porque, por exemplo, eu já trabalhei em empresas onde eu cheguei para um dos donos e falei assim: olha, não, porque você precisa assinar uma invoice ou você precisa assinar um packlist. O que é isso? Eu não sei o que é uma invoice ou um packlist. Pô, mas você é o dono da empresa, nunca te apresentaram? Ah, eu não sei o que é um certificado digital, eu não sei o que é um certificado de origem. Desculpa, a pessoa que está fechada, isso, e não era gente velha, velha que eu falo assim, de mais de 50 anos, era um rapaz que tinha 30, 40, 50 anos, por aí, no máximo, explodindo. O cara que tem essa mentalidade pequena, ele não vai para frente, ele vai, a empresa pode até andar com ele, mas uma hora ele vai falar, eu não estou no mesmo momento da empresa. E era um gestor, era um dos donos, enfim. E eu vejo muito isso. As pessoas hoje em dia, elas ainda têm esse pensamento, não digo retrógrado, mas esse pensamento antigo de que o mercado precisa se adequar a mim e não eu ao mercado. É muito ruim tudo isso, né? Em contrapartida, a gente tem uma geração fantástica e vindo pela frente que eu falo que a criança que nasce hoje, ela nasce com o iPad na mão e já mexendo no celular, que não tem paciência também. Então, para Comex, eu acho que a dosagem desses dois, né, o equilíbrio desses dois é fantástico. O que você pensa sobre isso, Sheila? Ah, eu concordo contigo, sabe, Tiago? E até aproveitando ali o teu comentário, sabe, né? Se a gente for olhar como que surgiu essa entrada do Brasil, essa atuação, essa maior atuação do Brasil na área internacional, foi de uma forma muito torta, né? Foi de uma forma não com uma estrutura, com conhecimento, com bagagem, foi muito assim, bem, o mercado está abrindo, vamos começar a importar, vamos começar a exportar, quem fala inglês? E ficou, e a gente não consegue quebrar mais isso, né? Isso está até hoje, está muito assim, né? Para trabalhar na área internacional, aliás, se fala inglês, faz. Falar um outro idioma é fundamental, né? É que nem português, né? Não tem, porque realmente a gente precisa vender, né? E aqui tem aquela outra história, né, muito bacana, que é a reflexão que é muito importante fazer. Afinal, a empresa está vendendo ou o cliente está comprando? Porque isso é diferente. E a empresa, ela pode ser comprada, o produto está sendo demandado no mercado exterior? Claro que pode. Isso pode acontecer uma vez, duas vezes, por um curto período de tempo. Só que isso não é comércio exterior. Comércio exterior é planejamento. Comércio exterior é estratégia, é estratégico. Então, isso é uma oportunidade, a empresa tem que aproveitar também quando as oportunidades acontecem. Mas é diferente, né? Você está aproveitando algo, você não está fazendo comércio exterior, né? E isso é incrível, né? Então, as empresas ainda se valem muito disso, que é o comentário, nessa observação que você trouxe, de, não, se eles querem o meu produto, né, tem que falar o meu idioma. Não, calma aí, pessoal, com a internet agora, a gente compra o que a gente quiser, da onde a gente quiser, na hora que a gente quiser. Então, não tem mais do que nunca a gente precisa se adaptar, né? E eu vejo assim que isso é fundamental, assim, essa possibilidade da nossa adaptação, da nossa rápida adaptação a esse mercado. Quando você fala da questão híbrida, né, entre o conhecimento das pessoas que estão há mais tempo, com essa juventude que vem a mil, ambos e em todas as áreas têm os seus pontos positivos. Eu vejo que na área internacional essa juventude, ela tem uma facilidade maior de aprender, só precisa cuidar se esse aprendizado não está sendo muito raso, como uma timeline, né, ali daquela notícia. Então, porque o comércio exterior, justamente, ele requer um conhecimento um pouco mais profundo, né? Nós precisamos entender a cultura, nós já falamos, a cultura do outro país, a legislação do outro país, afinal, como que as coisas acontecem lá, se eu vou comprar, quais são os horários que eu vou negociar, eu posso falar com eles no sábado, eu não posso, eu posso falar depois que o sol se pôs, eu não posso, eu posso mandar mensagem a qualquer hora ou não, né? Nós ainda temos muitos mercados restritos
Há negociações quando são conduzidas por mulheres. Isso quer dizer que eu vou me sentir inferior? Não, de forma alguma. Isso quer dizer que eu conheço aquela cultura e naquela cultura a estratégia vai ser diferente. Nós precisamos fazer uso desse conhecimento para moldar a nossa estratégia e não lutar contra. Mas a gente pode ir contornando, ser mais água, né? E vamos contornando essas pedras que a gente vai encontrando no caminho. E o pessoal, assim, as pessoas que estão há mais tempo na área, né, carinhosamente, com muito respeito, né, porque a gente precisa deles, mas a nossa velha guarda do Comex, aprender também, ficar um pouco aberto para observar que o jovem ele tem essa facilidade com sistemas e com a busca de algumas informações que também podem ajudar. E o jovem olhar na pessoa que está há mais tempo nessa área para ver o quanto ela é profunda em conhecimento e não rasa. Então, acho que esse híbrido em todas as atividades é maravilhoso e no comércio exterior é fundamental também, né? Mas o que eu trago, assim, o que às vezes eu observo e gosto de dizer para o mais jovem calma, não precisa começar a trabalhar já aos seus 17, 18 anos, né? Não que não precise trabalhar, mas vai ter uma experiência fora, né? Então, assim, o jovem precisa ter essa experiência fora, eu acho que indiferente da idade, mas vamos buscar isso e vamos buscar ter um pouquinho mais de base, de fundamento, um pouco mais profundo e aproveitar. Né? Assim como a gente troca conhecimento, trocar experiência é maravilhoso, né? Imagina ouvir as histórias, eu sou uma apaixonada, eu tenho alguns colegas que são colegas de muito tempo de profissão, e quando eles falam, e até mesmo dessas burocracias, né? Eu não peguei um drawback, por exemplo, tendo que ir até o banco, né? Enfim, aonde você abriu o ato concessório e ter um monte de documentos e ter que ir lá fechar, ficar lá 1, 2 horas, né, com a pessoa responsável para fazer a baixa do ato concessório. Então, eu acho rico poder ouvir isso e aprender com isso, né? Como que os negócios eram feitos antes. Nossa, hoje a gente não tem sossego, porque é e-mail, é WhatsApp, é telefone, enfim, e aplicativo de conversa, a gente tem mais do que um. Então, as pessoas te acham a qualquer horário, em qualquer lugar, e antes não era, né? E tem uma história que eu gosto muito de ouvir de um colega meu, e eu tive a grande oportunidade de trabalhar com ele quando eu comecei na área da exportação, e ele já trabalha na área de comércio exterior há mais de 60 anos, né? Então, quando ele começou nessa área, se costumava viajar para ir pegar um avião e fazer uma viagem de negócio, e o homem, ele ia de terno, né? Se batia uma foto, essa foto ia para o jornal, né? Muitas vezes mostrando que aquela empresa estava indo buscar soluções no mercado externo, né? Então, nossa, aquilo era um envolvimento, assim, enfim, era toda uma estrutura, uma riqueza, assim, de poder viajar. E hoje é tudo aqui, né? A gente já faz aquele ligeiro, uma chamada de vídeo, já conversa, a gente está fazendo uma auditoria, uma inspeção em fábrica, pega o telefone, grava, já mostra para o cliente, olha, isso aqui que está acontecendo, isso aqui aconteceu no teu produto, tu pode aceitar, tu não aceita. Nossa, tudo muito na hora, né? Então, isso é muito legal. E a gente só consegue também dar valor a tudo que nós temos hoje quando a gente para ouvir essas experiências das pessoas que já trabalharam na nossa área e que têm uma infinidade de coisas para nos ensinar. Eu nunca me esqueço, meu primeiro trabalho foi em despachante. E eu acho que todo mundo que começa em Comex deve ir para um despachante primeiro, porque é ali que você vai aprender tudo. Vai falar o que é legal, o que não é tão bom. E eu nunca me esqueço, Sheila, eu cuidava do radar. Da parte de radar, isso 2006, lá atrás. E era assim, radar, ele tinha o limitado, não, era o ordinário e o... Não era o expresso, era o ordinário e o limitado, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar o nome que eles davam, eram 2 só. E eu cuidava. Então, aqui em São Paulo, eu tinha que ir até um posto da Receita, levar toda a documentação lá no posto da Receita, carimbar aquilo. Depois de 2 dias, eu tinha que voltar lá
ver como é que estava o radar, se estava aprovado ou não. Caso não estivesse aprovado, eu vinha com uma lista de coisas para voltar para o emprego. Então, olha o tempo que se demorava. E para o ordinário, era pior ainda, eram CDs, tinha que colocar tudo num CD, a DRE da empresa, o balancete da empresa de 3 anos, era algo de horrível. Tinha que o dono da empresa com você assinar aquilo, era algo de horroroso. E hoje em dia, você faz tudo via site. Hoje em dia você entra no portal, se não estou enganado, até no portal único e faz isso, faz a habilitação do radar. Mesmo para o ilimitado. Você pede uma revisão de estimativa, você faz tudo pelo portal. Ah, putz, mas a Receita pediu tal coisa. Tá bom, você manda lá, não tem problema. Você não tem mais essa necessidade de ir à secretaria, né, da Receita, que no caso ficava aqui na Avenida Tiradentes, ia lá e entregava tudo. E, gente, não faz tanto tempo assim. Isso foi 2006, até, se não estou enganado, 2010, mais ou menos. Depois a coisa toda mudou. E eu não sou tão velho agora assim. É um pouco mais de experiência do que você, mas eu não sou. Mas eu vejo gente, por exemplo, você citou o Zalbeck. O Zalbeck é, se não estou enganado, de 1966, o primeiro ato concessório do Zalbeck. E são coisas que as empresas não investigam. O Dalbec é super antigo, as empresas não investigam, elas não sabem que elas podem utilizar. Para eu te falar que não, eu trabalhei em uma empresa que fazia o Dalbec. O resto, na minha vida profissional inteira, nenhuma. As empresas falam, não, mas tem que ter exportação junto. Não, porque você precisa de tal coisa, é muito burocrático, é muito difícil. Não é. Drawback é uma coisa para facilitar a nossa vida. Aliás, tudo em Comex, eu sou um defensor da reforma tributária. Sou, porque eu acho que a tributação brasileira ela é absurdamente cara, onerosa e difícil. São 5 ou 6 impostos, dependendo do tipo do NCM. E é complicadíssimo. Então, que vire um ou dois está ótimo. Eu sou defensor disso. Mas olha o quanto a gente pode melhorar e colocar na cabeça das pessoas que oportunidades mil existem aqui no Brasil. É só elas pesquisarem um pouquinho, né? Exato, exato. Muita oportunidade, Thiago. E assim, exatamente, eu já tive a mesma experiência. Muitas empresas não querem fazer, não sabem ou não querem fazer quando sabem, né? Quando tem esse conhecimento, porque entendem que é burocrático, é difícil. E daí eu volto a dizer o que é a falta de controle, porque não é difícil. É difícil organizar algo, ainda mais quando está desorganizado. Se é para organizar um processo novo, né, uma empresa nova, constituída agora, é mais fácil ela já nascer com esses controles. Agora, os vícios que acabam tendo, então, o que eu observo, e daí eu trago das minhas experiências, o que eu já ouvi muito, é difícil, é burocrático, não dá para fazer, quando na verdade só um pouquinho, a gente precisa só mudar essa forma de pensar. Talvez é porque tem o vício de sempre foi feito assim, sempre foi feito assim. Ok, sempre foi feito assim, tá bom, tá legal, a empresa tá super saudável, né? Ela é bem competitiva, o produto é competitivo no mercado, perfeito, ótimo. Mas de qualquer forma, dá para a gente pelo menos olhar para ver se tem o que melhorar. Agora, muitas vezes as empresas dizem, não, sempre foi feito assim e está funcionando, e daí a empresa não é competitiva, a empresa não tem um produto competitivo, né? E tem esse vício de ou entender que não pode abrir as informações para uma outra pessoa olhar, né? Ou a pessoa, muitas vezes acontece, ela tem receio de que outra mostre alguma solução, enfim, pelas suas dúvidas até mesmo, né, profissionais ali, enfim. Mas há uma riqueza de oportunidade para as empresas muito grande, mas elas precisam se abrir para isso, né? Então, eu vejo que dizer que Comex é difícil é muito mais vinculado a uma desculpa.
Porque Comex não é difícil. Comex tem regras. E nós precisamos cumprir as regras. E pegando aqui o caso do drawback, por exemplo, eu já ouvi muitas empresas dizendo: não vou fazer drawback, porque depois, se eu tiver que pagar este tributo, eu vou ter um custo muito caro, porque eu tenho multa e juros. É lógico que sim, porque ele é um benefício, né, para a empresa. E o drawback, a gente faz ele de trás para frente, a gente faz ele lá do fim para o início. Então, se você não tem expectativa do mercado de venda, se você quer trazer um insumo, quer fazer uso de um insumo, seja ele comprado no mercado interno, no mercado externo, mas para talvez exportar, não, então não, porque drawback ele requer planejamento. Bem planejado, não vão ocorrer surpresas. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu digo isso. Comércio exterior não é difícil, mas comércio exterior tem regras e essas regras precisam ser cumpridas, porque as penalidades do não cumprimento, elas são grandes e elas são expressivas. As multas são caras, mas você não está cumprindo, né? Então, é diferente. Eu nunca me esqueço, eu trabalhei numa empresa uma vez e a gente trazia um determinado item e começou a falar: ah, não, vamos colocar ex-tarifário porque vai baratear o produto, vai ser legal para a gente vender aqui. Aí tá bom, comecei a pesquisar o ex-tarifário, achei um outro bem parecido, mas não era o mesmo. Ah, vamos trazer nesse aqui? Tá bom, vamos trazer nesse. Chegou a carga no Brasil, a hora que registrou a DI, por ser ex-tarifário primeira vez, o que aconteceu? Canal vermelho. Porque o ex-tarifário, as pessoas têm que entender. Gente, eu já dei uma aula aqui no canal sobre ex-tarifário. Quando você começa a utilizar, ele necessariamente vai cair em canal vermelho, porque a Receita quer olhar aquilo. Ela quer olhar e falar: opa, peraí, tá certo ou não tá? Você está trazendo, por exemplo, uma caneta e você declarou um pincel. Você declarou outro. Não. Então, peraí, vamos ver se tem, se é igual, tá bom? Beleza. Essa é a ideia do X. E aí entrou uma confusão e vai, não, o X está certo, o X está errado, e não sei o que e tal. Acabou na mão do fiscal. O fiscal mandou para um engenheiro analisar. O fiscal falou: eu não tenho habilidade extra para fazer isso, manda o engenheiro analisar. O engenheiro foi, analisou, realmente ele viu que estava próximo do correto, mas não o correto. Um dos gerentes da empresa pegou e ligou pro engenheiro. Falou: ah, então, não, eu sempre trago com esse X, porque eu sempre faço isso, eu faço isso há 7 anos. O engenheiro virou para ele e falou assim: você quer continuar trabalhando com isso? Falou: quero. Então você mude o seu mindset exatamente agora, porque você está fazendo a coisa errada há 7 anos, há 10 anos, há 15 anos, não me importa. Mas se deu canal vermelho porque você fala que você sempre fez isso, você está errado. Ou seja, o engenheiro, não foi nem o fiscal, o engenheiro virou e falou assim: corrige isso, pelo amor de Deus, que você está errando feio, e você vai errar feio daqui para frente sempre, e jogar a culpa no teu cara que fez isso. Ele fez isso porque ele foi, não obrigado, mas ele teve que fazer esse tipo de situação. Isso é mais ou menos uma coisa ou outra que acontece muito com o Comex. E voltando ao que você falou, né, a tua explanação, se você erra alguma coisa com o Comex, com um NCM que seja, ou mesmo com ex-tarifário, um drawback, etc., a penalidade é alta, as multas são altas. E tentar acertar uma coisa que é alta, jogando sempre na parede, não porque eu estou certo, não porque é isso, não porque. Não. Se a Receita fala que você está errado, se um engenheiro fala que você está errado, se uma consultoria, uma auditoria fala que você está errado, pare e pense. Seu mindset está errado. Então, muda tudo isso. Eu acho que mais ou menos esse ponto, né, que a gente pode chegar, né, Sheila? Exato, exato. Não tem como trabalhar de forma sem planejamento, né? Na expectativa. É lógico que empreender é risco. É lógico que muitas coisas podem acontecer. Eu já passei, por exemplo, por uma experiência de que havia todo um planejamento
de venda, um contrato celebrado com o cliente no exterior, trouxemos a mercadoria e o cliente teve que cancelar. E eu fico imaginando agora a experiência que tantas empresas estão tendo em função da pandemia, né? Que está durando aí muito mais tempo do que nós imaginávamos e ela não terminou ainda, de tantos cancelamentos. Isso gera uma quantidade muito grande de problemas para dentro da empresa. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Nós temos um poder de prever isso? Não, nós não temos bola de cristal. Né? Que nem perguntar, adoram, né? Quem é da área de comércio exterior, eu acho que já ouviu assim, ó, milhões de vezes, tá? Afinal, quanto que vai estar o dólar semana que vem, né? Essa é uma pergunta que eu digo, quem é da área de comércio exterior não tem como não ter ouvido já. Então, nós não temos uma bola de cristal. Agora, o que a empresa não pode fazer, de forma alguma, é assumir um risco por conta própria. Ah, eu vou fazer isso porque eu acho que eu vou fazer aquilo. Isso daí, enfim, daí entram questões que empreender é assumir risco, mas não viver de um achômetro, né? E nós somos empreendedores sempre, né, Tiago? Indiferente se eu atuo como CPF ou CNPJ, porque nós somos empreendedores na nossa atividade. Então, hoje, por exemplo, se você presta os seus serviços dentro de uma empresa como um CPF, você é empreendedor também, precisa assumir essa responsabilidade, né? Então, isso também é outra característica desse mindset, né? A gente vem de uma cultura, por vezes, dizendo que o empreender é aquele que tem a sua própria empresa no seu nome, só que nós somos a nossa empresa. Aonde nós formos, a questão trabalhista, legal do nosso trabalho, essa é outra questão, esse é outro ponto, né? Mas nós somos pessoas empreendedoras sempre. Então, nós estamos sempre assumindo risco. Então, a gente precisa ter muito essa clareza, essa observação, esse discernimento para orientar as empresas, né? Então, cuidar, né? Cuidar. Porque se já é caro uma falta de planejamento, quando nós falamos de uma movimentação dentro de um mercado interno, quando nós falamos de uma movimentação para o mercado externo, os custos são muito maior, né? Eles são maiores, são exponenciais e eles aumentam a cada dia, na maioria das vezes. Então, o problema é grande, né? É engraçado que sempre me perguntam assim, Thiago, cadê a carga? A carga, sei lá, tá navegando, chega em Santos, por exemplo, semana que vem. Quanto tempo para desembaraçar? Eu falo, olha, você quer a visão real ou a visão otimista? Não, eu sempre falo das duas, né? Visão otimista, chegou, pagou o numerário, deu canal verde, sei lá, uma semana depois está aqui. E a visão real? Eu falei, olha, depende. Depende se der um canal amarelo, se der um canal vermelho. Depende. Eu não posso, que nem você falou da bola de cristal pro dólar semana que vem. Eu não posso chegar e falar assim, vai dar canal verde. Não, eu não posso afirmar uma coisa dessa. Tende a, mas não posso afirmar. Se der um canal vermelho, aí entra uma infinidade de coisas. O fiscal pode pedir que venha o Chuck Norris para ver a carga, mas é complicado demais. A gente não pode prever o futuro. Você falou do dólar, por exemplo. Eu nunca me esqueço. Eu participei de um processo seletivo um bom tempo atrás. E o cara virou para mim e falou assim: não, porque a sua função é prever o dólar daqui 10 dias. Eu levantei, falei muito obrigado e vim embora. Eu vim embora para casa. Ele falou, pô, mas você está quase contratado. Eu falei, eu não posso fazer uma coisa dessa. Porque se na China dá um tsunami e mata a população inteira, o dólar vai explodir. Se sei lá, se o Bolsonaro dá um espirro e fala uma bobagem, o dólar vai explodir. Se tem uma reforma tributária, o dólar cai. Então, eu não posso prever uma coisa dessas. E desculpa, você vai passar a vida inteira procurando alguém que faça esse milagre. O cara falou, você tá certo. Eu falei, lógico que eu tô certo. A gente não é guru. A gente é simplesmente profissionais da área. Então, óbvio. Por exemplo, o dólar, ele tá numa decrescente. Sim, mas tem dias que ele dá, sei lá, os seus picos.
por exemplo, ontem, se não estou enganado, ele chegou a 5,29, alguma coisa do tipo. Hoje é quase dia 30 de maio. Dias anteriores ele chegou a 5,32. Então ele tem os seus picos, suas quedas, mas ele vai estabilizar. Mas não sei quando, eu não sei como vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser em outubro, pode ser daqui uma semana. Já não sei como. Então a gente tem que ter isso em mente, né, Sheila? Tem a visão real e a visão otimista. Qual você quer utilizar para o seu futuro, né? Exatamente, exatamente. Então, realmente, esses pontos que tu trouxe são fundamentais, né? Nós não conseguimos prever nada, porque a nossa atividade, quando nós falamos em comércio exterior, a variável toda no mundo implica, né? Olha o que nós estamos passando com as nossas altas no frete marítimo. Nunca eu tinha visto algo assim. E eu conversei com pessoas de muito tempo já da área e o pessoal da logística, nunca ninguém viu isso. É porto fechado por alguns dias, é esse valor que, nossa, está provocando tanta inviabilidade de produto. É a falta de matéria-prima. Esse é o nosso cenário atual, está faltando muita matéria-prima. Então, assim, realmente é muito difícil dar garantias. O que a gente consegue é dizer, né? A gente, enfim, bem, ao que tudo indica, mas o prazo, que antes poderia ser um prazo mais longo, a este semestre, ao longo dos próximos 4 meses. Vamos ser realistas, nos últimos 10 meses aqui, no último ano, né? Ninguém mais consegue falar de tanto tempo assim, porque a cada dia é uma novidade, né? Enfim, são cenários, situações diferentes, daí há um navio que tranca num canal de Suez, fica 6 dias lá encalhado, para tudo, vira o caos de novo, né? Estoura os fretes, né? Falta container para todo mundo, então é assim. Então nós estávamos já adaptados e o brasileiro é muito bom nisso, né? A gente pode reclamar, a gente briga, tudo, mas nós também conseguimos nos adaptar de forma rápida às situações, né? Então, de uma certa forma, a gente já sabe que nós temos uma moeda fraca. Então, nós sempre estamos, né, com essa angústia em função do dólar, né? Então, o dólar está mais alto, ok, o dólar está mais alto. O frete está muito mais caro, o frete está muito mais caro. Aí, de repente, pá, encai um navio. Isso ninguém esperava, né? Daí, de repente, vem outra coisa. Daí agora, né, situação que nós estamos vivendo agora nos últimos dias, um navio em alto mar pegando fogo. E vai, eu digo, eu acho que essa é a maior graça que nós temos na área internacional, essa certeza de que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, porque as nossas variáveis não são variáveis locais, são variáveis locais e variáveis mundiais. Então, nós precisamos estar sempre observando. Então, algo que eu gosto muito nessa área, né, onde a gente atua, é a necessidade constante de estar aprendendo, porque a gente nunca sabe nada, né? A gente tem uma base, né? A gente forma a nossa base. E daí, em cima disso, é todo dia um dia novo para aprender, né? Então, isso que realmente eu vejo, assim, que é um instigante, né? Que quem não gosta de estar sempre aprendendo, poderia olhar com mais carinho daqui a pouco se realmente a área internacional é a área que deseja atuar, porque para fazer um bom comércio exterior, para poder ter uma boa atuação, a gente precisa gostar bastante de estar sempre buscando conhecimento, buscando informações. Eu vou dar uma de tiozão agora, mas eu preciso. Você falou, antigamente a gente tinha $1, etc. Eu sou da época. Sheila, eu nunca me esqueço. Lá por 93, 94, no Jornal Nacional estava assim: hoje o dólar subiu um pouco, cotado a 0,85 centavos de real. Hoje quanto tá? Anos e anos e anos depois. E eu lembro dessa cena. Eu lembro de entrar em casa e ver essa cena, meu pai assistindo o Jornal Nacional.
O dólar hoje alcançou uma alta de 0,86, um negócio assim. Eu falei, nossa, beleza, não estava entendendo nada. E também, outro dia, um cliente chegou para mim e falou assim: Ah, Thiago, o que está acontecendo? Porque está disparando tanto o frete vindo da China, por exemplo? O que está acontecendo? Eu falei: falta container. Muitas empresas estão trazendo os itens que vinham em container de 40 num de 40 NOR, que ele vem desligado, então é mais barato, precisa dessa movimentação, porque o Brasil manda muita carga refrigerada para a China, enfim. Expliquei mais ou menos por cima. E aí ele virou para mim com a máxima: é fácil, é só fazer mais container. Eu olhei para ele e falei assim: se a solução fosse tão fácil assim, as empresas já teriam feito containers. Não é. Aí eu expliquei do canal de Suez, expliquei que tem porto fechado, que tem containers parados. Enfim, realmente, a gente precisa de mais containers movimentando. Mas se eu tenho um navio pegando fogo em alto mar, que aconteceu essa semana, se eu tenho um outro que ficou atracado 6 dias no canal de Suez, se eu tenho o porto fechado, desculpa, não tem container no mundo, como minha mãe fala, que você vai produzir e vai dar certo. Tem os quarteados que hoje viram, sei lá, bares. Aqui em São Paulo tem um monte de bar que é de container, que não adianta. É um container antigo de 20, 30 anos, que se você encostar nele, vira um papel, de tão usado que ele já foi. Então, assim, gente, entendam. Se a gente passa por uma necessidade grande em mercado, tipo o frete, que hoje em dia um container vindo da China, você paga em torno de US$ 9.000, e acontece. Eu sou de uma época que você pagava US$ 2.500 chorando. Você falava, não, pelo amor de Deus, está muito caro. E é a necessidade que existe. Então não pode falar assim, eu fazia uma importação há 2 anos atrás, era muito mais barato. O teu custo aumentou, a tua matéria-prima aumentou, o cobre hoje deu um aumento absurdo de um meio ano para cá. Tua matéria-prima aumentou, teu custo aumentou, teu frete aumentou, tudo aumentou. Você vai ter que aumentar o preço do produto final. Mas eu não vou conseguir, não vou ter o mesmo cliente. Desculpa. Se ele procurar outro fornecedor, ele vai achar o mesmo desafio. Não existe mágica, existe estratégia. Se você tiver sempre uma movimentação em mão, depende da estratégia de cada empresa, mas se você tiver estratégia, você consegue manter um custo legal. Agora, se você se tacar no comércio exterior e falar, vou fazer, dane-se a primeira que eu vou fazer, vamos ver o que dá, não vai dar certo, não vai funcionar. Exato, exato. E essa questão da estratégia, né? A gente precisa insistir muito, muito, muito nisso, né? Sempre. Porque quando a gente fala do mercado interno, né? De fazer uma compra, planejar a nossa compra com o nosso fornecedor local, planejar as entregas, entregas parciais para não gerar, né, um estoque de produto muito grande. O pagamento parcelado. Quando nós falamos, daí no caso específico da importação, não é assim. Quando nós falamos da importação, naturalmente a empresa, ainda mais as que querem iniciar, isso eu vejo muito, né? Isso eu acabo respondendo, é muito comum no decorrer do meu dia, quando as empresas me questionam sobre isso, e elas se assustam, porque evidencia a necessidade do planejamento de médio prazo. Primeiro, se nós precisamos desenvolver um produto, eu preciso meses para desenvolver esse produto em outro país. Esse produto vai primeiro encontrar um fornecedor, né? Não vou entrar aqui nos pormenores, né? Porque não é a intenção, mas só voltando para a questão do planejamento, é muito comum quando a gente fala em prospectar um produto até importar ele, trabalhar de 10 a 12 meses. Né? Esses dias eu tive um cliente que me pediu uma demanda e ele teria o produto dele pronto em 30 dias, mais ou menos aí 60 dias de embarque estaria aqui, mais ou menos isso, então vamos dizer assim, 90 dias. Em 90 dias ele precisaria pagar 100% de um produto que para ele ficaria no estoque por outros 3 meses. Então, isso mostra o quanto a gente precisa do planejamento. Então, naquele momento, ainda a situação é melhor.
vou pagar um pouco mais caro, mas ainda é melhor eu fazer compras pequenas, compras, né, gradativas, que ainda fica melhor, embora eu pago mais caro, é o que o meu departamento financeiro, a minha área financeira permite. Então, isso só mostra o quanto nós precisamos de planejamento. Existem muitas formas da gente buscar soluções com isso, não é para assustar ninguém, mas é para mostrar que comércio exterior sem planejamento não existe. Existem oportunidades que são aproveitadas. Então, a empresa, voltando aqui o tema, né, da conversa, enquanto a empresa não revisar o seu mindset, enquanto não estiver aberta para abrir essa caixa e olhar o mercado externo como seu parceiro, né, não, infelizmente, vai viver somente de oportunidades. Até quando essas oportunidades vão acontecer? Daí depende muito de cada negócio, né? Mas não é saudável, nem um pouco saudável. Você falou um ponto, e eu acho legal dizer também, né, Sheila, o seguinte: eu vejo muita gente fazendo um monte de curso e tem, por exemplo, vou dar o exemplo do médico. Você vai em médico, tem 280 diplomas atrás dele. Mudando um pouco para a nossa área, para a Comex, o que você acha mais prático? Fazer curso e tentar aplicar tudo aquilo? Ou a prática mesmo transforma o profissional um profissional experimentado? O que você acha que vale a pena? Os dois? A prática é mais legal? A teoria é interessante? O que você pensa sobre isso? Para mim, é sempre uma aliança, um casamento perfeito. E um casamento a gente tem que fazer entre duas partes. Então, é teoria e é prática. E eu vou te dar a minha experiência, né? Eu comecei na área internacional com a prática. Eu estava terminando a minha faculdade de graduação, já fiz o meu trabalho de conclusão na área internacional e eu já estava trabalhando no mercado. E eu senti muita carência de conhecimento teórico. Por que eu faço assim? Por que eu preciso assim? Eu consigo fazer diferente? Eu sempre fui de me questionar muito. E acredito realmente que a gente precisa estar sempre se questionando, né? Então, eu comecei na área internacional com a prática e fui buscar a teoria. Então, terminando a faculdade, eu fui me especializar, fazer o MBA em negócios internacionais, porque eu precisava ter mais conhecimento. E neste meio tempo, enquanto eu ainda estava na faculdade, eu fui fazendo cursos técnicos da área internacional. Então, curso técnico em tudo, exportação, importação, câmbio, compras, custos, tudo, porque eu sentia realmente essa carência. Eu tive já muitos alunos, né, e colegas de trabalho, assim, mas os alunos vinham muito, assim, questionar: professora, o que é melhor? Eu termino a faculdade e depois eu busco? Não! Se vocês conseguem juntar, porque quem consegue ter os dois juntos, isso é riquíssimo, né? E a gente nota o desenvolvimento daquele aluno, que quando ele consegue estar tendo a prática e a teoria caminhando juntos, ele, além de poder esclarecer suas dúvidas com os seus colegas, os seus pares no trabalho, ainda tem os professores, né, para poder esclarecer dúvidas. Então, a evolução, o crescimento dele ocorre de uma forma exponencial, a depender do quanto ele quer evoluir, né? Necessariamente tem que acontecer junto? Não. Quando acontece, eu vejo isso como maravilhoso, maravilhoso. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Eu volto a dizer, o meu exemplo foi diferente. Mas eu senti essa carência, eu fui logo buscar, porque eu queria ser, né? E o meu objetivo sempre foi ser acima da média, né? Então, assim, realmente ter base. Sheila, por que você faz isso? Eu faço isso por causa disso. Por que nós vamos exportar num Incoterm FOB e não num CFR? Porque daí nós precisamos assumir esses riscos. Vamos assumir esses riscos ou não vamos? E isso é a teoria, isso é essa prática, esse conhecimento que nos dá essa bagagem. Então, só prática não funciona, na minha opinião. Só teoria não funciona, porque quando a gente não pratica, a gente esquece. Então, o melhor caminho é teoria e prática. Nunca me esqueço, logo que eu acabei a faculdade, isso 2005, eu acabei a faculdade e comecei uma pós, logo em seguida, tipo, 6 meses depois eu estava na minha primeira pós.
E aí eu cheguei para um amigo meu, ele falou, Thiago, tudo bem? Lembro de você na faculdade, como é que estão as coisas? Eu falei, cara, acabei de entrar na pós, né? Tô fazendo aqui, tô curtindo. E você, ele falou, pós para quê? Se você teve todo o conteúdo na faculdade. Eu virei para ele e falei assim, porque eu acho que o conhecimento que eu tenho não é o suficiente para o mercado de trabalho. Na época eu tinha trabalhado em despachante e tal, eu falei, eu quero mais. E ele falou, mas isso é besteira. A partir da hora que você está formado, você está bem, você pode trabalhar onde você quiser. Eu falei, não é só isso. E hoje, eu vendo por outro lado, né, eu falo que eu tenho quase 150 vídeos aqui no canal, e todos os vídeos que ou eu sabia ou não sabia, tive que pesquisar e etc., é conhecimento. E tudo isso você não aprende em 4 anos de faculdade, em 2 anos de pós, não, é com o jeito que o mercado trabalha, o jeito na prática que você está. Mas se você não tiver teoria, você nunca vai saber o que é um X-Works. Ah, então vamos embarcar um FOB aéreo. Pelo amor de Deus. FOB aéreo, não. Não existe fobia aérea, as pessoas ainda cometem esse erro grotesco, fobia aéreo, ou então vai para a compra nacional. É FOB ou é CIF? Jesus amado. É FOB como vai vir pelo rio Tietê, navegando aqui, vai entregar? Não, gente, pelo amor de Deus, não cometam esses erros todos, digamos assim. Uhum. Então, para com esse negócio de que a sua prática me faz. Numa empresa que eu trabalhei, um rapaz virou para mim e falou assim: eu aprendi inglês. Eu falei, pô, que bacana, legal. Eu aprendi inglês sozinho. Em 10 minutos de conversa com ele, eu falei, meu Deus do céu, você não fala inglês de jeito nenhum. E eu não era nenhum expert. Eu falei, você não fala inglês de jeito nenhum. Não, eu aprendi tudo sozinho, eu sou autodidata. Cuidado. Não se, óbvio, não seja tolo em te jogar para baixo, mas também não seja arrogante em falar que você sabe tudo. Eu sempre coloco isso num nivelamento, né? Eu não sei absolutamente nada. O que eu sei, eu passo para frente. E o que eu não sei, eu vou estudar. Ponto. Exato, exato. Eu concordo contigo. É o casamento perfeito, né? Não é um, não é outro. A gente precisa ter os dois. E por quê, né? Porque realmente é muita legislação, é muita burocracia, é muito detalhe, né? E todo detalhe que não tem a sua devida atenção pode gerar grandes impactos, né? E quando a gente fala em impactos, eles normalmente são financeiros, né? Então a gente precisa cuidar disso, né? Então zelar muito pela atividade, né? E a gente zela quando a gente tem conhecimento e a gente tem a experiência. E a gente busca o conhecimento, né? Uma característica muito importante. E tem vezes, né? A gente está ali no dia a dia, nossa, me deu um branco agora, eu não lembro mais, deixa eu pesquisar. Isso é super comum, não tem problema nenhum, eu não vejo nenhum problema, porque é tanta informação que é fácil a gente esquecer, as coisas mudam, às vezes a gente não consegue acompanhar tudo assim tão né, ao tempo assim ali enquanto está acontecendo. Então vamos lá, né? Vamos ter essa humildade de buscar, de pedir ajuda, de calma, espera aí, eu já te dou essa resposta, deixa eu me certificar, né? Saber aonde buscar, ter fontes confiáveis, né? Então, isso é fundamental, fundamental. Sheila, o que você fala para essa geração nova que está vindo com sangue no olho? Eu sempre falo isso. Mas ao mesmo tempo eles têm vontade, uma vontade absurda, mas não têm paciência, digamos assim. Não sei se paciência é a palavra certa, mas eles querem tudo para agora. O que você fala para esse pessoal que está vindo novo, ou para quem está assistindo agora a gente e quer entender um pouco de Comex, enfim, o que você fala para esse pessoal num geral, né? Essa geração tecnológica, né? Porque é tudo tão rápido para buscar as informações. Eu digo assim, ó, viva o Google, né? Porque acho que o Google é a salvação na maioria das vezes, não tem problema nenhum. Tá ali, é uma fonte de pesquisa, a gente tem que pesquisar. Só que é essa agilidade que essa geração, né, mais nova tem, e é ótimo, assim, essa ansiedade, eles são acelerados, isso tudo é muito positivo, né? Mas eu diria assim, ó,
muita calma, né? Vamos respirar um pouquinho, né? Não percam a vontade de fazer, mas que tenham essa mesma vontade para fazer, essa mesma vontade para aprender, né? Essa curiosidade, né? Ela é muito positiva, ela é essencial, mas nós precisamos ter um pouco mais de profundidade. Então, cuidar um pouquinho nessa ânsia toda para que não nos deixe rasos, né? Nós precisamos ser mais profundos. Nós conseguimos nos aprofundar em todos os assuntos? Não, mas a gente precisa entender quais são os principais, né? E quando a gente fala de assunto, que é o assunto que nos gera recurso para sobrevivência, ele é um assunto principal. Então, o nosso trabalho, ele precisa ser visto como um assunto importante, um assunto principal. Então, ser mais profundo, não ser tão raso. E humildade, né? Vamos ter humildade de aprender, vamos ter humildade de dizer que não sabe, porque eu percebo que às vezes a resposta é deixa comigo que eu faço, deixa comigo que eu faço. Então, tá bom, isso tudo é positivo, mas às vezes a gente tem que dizer, não, deixa comigo que eu aprendo. Me mostra, me ensina, por que vocês fazem assim? Né? Então, tentar dosar um pouquinho, mas assim como o pé dele está no acelerador, e é importante porque o tempo é curto e a gente precisa ser rápidos, mas só não vamos ser tão rápidos que a gente passe como uma prancha de surf só por cima, a gente precisa dar uns mergulhos, né? E escolher no que a gente vai mergulhar, né? Só que a nossa atividade profissional, ela exige mergulhos, e muitos mergulhos, né? Eu sempre falo que até, como é que falava um terapeuta que eu ia, até um chute na bunda te impulsiona para frente. Ou seja, um outro amigo meu, ele falava o seguinte, Thiago, todo fato é nulo. Eu falava, como assim todo fato é nulo? Por exemplo, você trabalha num lugar legal, beleza, você tem lá o seu salário, você foi demitido. Putz, você vai ficar triste 1, 2, 3 meses. Vai passar um tempo, você vai conseguir um emprego melhor do que aquele, vai se estabilizar mais, vai ganhar mais, e o emprego anterior, ele virou um fato na sua história, e virou nulo. Toda aquela sofrência, né, que você teve, virou história. E eu penso exatamente nisso. A gente precisa ter esse calo, digamos assim, para saber o que é bom, o que realmente é bom, o que não vai fazer tanta diferença. Assim. Eu acho que vai por esse ponto também, né, Sheila? Eu acho que não existe o fato de, terminei a faculdade, estou pronto para o mercado. Não, calma, senta. Você vai ser um auxiliar, você não vai ser um analista. Você vai ser um auxiliar, você não vai ser gerente amanhã. Porque se você virar gerente, você vai cometer erros absurdos que talvez feche a empresa. Então, calma, devagar. E ao mesmo tempo, vai devagar, tá na hora de acelerar o passo? Tá bom, acelera no seu ritmo. Não vá pelo ritmo dos outros. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Não sei se estou falando bobagem. Não, eu super concordo contigo, né? Acho que essa ânsia, assim, ela precisa ser controlada, porque nada dura, né, quando a base não é sólida. Então, ter base, né, aproveitar para construir uma base boa. Eu acho que ter essa consciência de que a pessoa, por vezes, né, o profissional, ele pode estar ali insatisfeito, ele já se considera capaz de dar um passo a mais, mas assumam o protagonismo da sua vida, né? Então, voltando a dizer, cada um é o seu próprio empreendedor, né? Nós somos empreendedores. Então, se o profissional se sente preparado e não está tendo oportunidade, busque aonde pode dar esse passo. Mas também entenda que talvez essa atividade, ela requer uma base sólida, né? E talvez ela precise estar mais sólida ainda. Às vezes a gente pode se perceber e se entender já preparado em um lado, em uma demanda, em uma atividade e não em outra. E nós somos mais do que só profissionais, nós sempre temos o lado profissional, o lado humano, né? E cada vez mais nós temos o lado comportamental em alta.
Então, o quanto, a cada degrau que nós vamos subindo, as nossas obrigações, o nosso alicerce, né, o nosso degrau, ele vai ampliando, né? Então, assim, quando é como se fosse um funil invertido. Então, como a cada passo dado nós vamos abrindo, o degrau ele vai ficando mais largo, se essa base aqui não está sólida, ele vai chegar no momento que nós vamos cair. Então, ter um pouco de paciência, né? Se dá esse privilégio, mas também colocar um termômetro, né? E assumir esse protagonismo. Por vezes nós deixamos que uma terceira pessoa defina o rumo da nossa vida profissional. E a gente precisa entender que não é de direito da outra pessoa e nós não podemos passar essa responsabilidade para o outro também, né? Só que é normal, às vezes a gente cai ali num comodismo, tá bom, não tem problema, mas de vez em quando resgatar essa nossa responsabilidade, ela é importante. Então, a nossa responsabilidade com tudo, com a nossa vida também, né? Mas o funil do crescimento, da evolução profissional, ele é um funil invertido, né? Ele é um funil. Então, a parte de baixo, se ela não está preparada, não dá. Pode subir um ou dois degraus, mas vai cair. E não é, a Sheila está jogando contra. Não, não é isso. Né? A gente tem inúmeros exemplos e é bem pelo contrário. A intenção é que todo mundo sempre observe a sua base para que cada passo dado seja dado com muita consciência, com muita responsabilidade e com muita felicidade, com muita gratidão por tudo que passou também. Então, o objetivo não é ficar querendo que caia de forma alguma. O objetivo, ele é, olha para a tua base, constrói bem a tua base e depois sobe a tua escadaria, cada um tem a sua, né? E é justamente isso, o exemplo que você trouxe, não olha para o lado, porque a escadaria do outro pode ser diferente da tua, né? O importante é estar em movimento, o importante é estar caminhando sempre. Sheila, primeiro de tudo, mais uma vez agradeço por esse papo com o especialista. Eu acho que as pessoas que viram, pelo menos para mim é um prazer trazer você para o canal e o quão rico isso é para nós do Como é que Fácil. Então agradeço imensamente. Gente, eu vou colocar aqui na descrição os contatos da Sheila, o canal dela no YouTube, sigam ela, é interessante vocês terem essa visão também de alguém que está em frente de sala de aula, que tem experiência, que sabe e quer passar isso para frente, tanto quanto eu. Vão atrás da Sheila em LinkedIn, se você me permite colocar todos os seus contatos. E agradeço de coração imensamente pelo seu tempo, por dar esse testemunhal, digamos assim, né? Essa conversa entre amigos. Eu falo que não é uma entrevista, né? Porque não. Eu acho que tudo que é entrevista, eu vejo nos talk shows da vida que pergunta, o outro responde, pergunta, o outro responde. Não, não é uma troca de ideias aqui. E de coração, o canal Como é que se faz está aberto para você quando você quiser. Está mais do que aberto. Você fala, Thiago, vamos gravar? Vamos. Só falar quando. De coração, te agradeço mesmo. E, nossa, seu minuto, fale o que você quiser. Agora é com você. Te agradeço, Thiago, muito obrigada pela oportunidade, pelo teu tempo aí dedicado para esse bate-papo tão gostoso, né? Dá vontade da gente continuar. Vamos repetir sim, e eu espero poder contribuir, né, com todo mundo que vai estar assistindo essa nossa conversa, esse nosso papo aqui. Estou à disposição, né? Hoje eu atuo em 3 redes sociais, então tenho o Instagram, tenho o LinkedIn, tenho o canal no YouTube também, esse projeto né, que eu estou iniciando agora e está sendo tão gostoso, porque é uma forma da gente estar sempre se provocando desenvolvimento, né? Então, a partir do momento que a gente trabalha essas redes sociais, levando as nossas experiências e provocando isso nessa comunidade, isso é muito positivo. Então, eu estou à disposição no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, e vamos seguir em contato, vamos seguir conversando, porque conhecimento bom é o conhecimento que a gente compartilha. Então, eu estou aqui para compartilhar
o que eu já tenho de experiência e estar sempre aprendendo para enriquecer cada vez mais. Então, a ti, muito obrigado, e a todas as pessoas que forem nos assistir aqui também, desde já, o meu muito obrigada a todos pelo tempo e pelo interesse. Eu nunca me esqueço, eu vi um filme há um bom tempo atrás, ele chama Na Natureza Selvagem. E a ideia do filme era o seguinte: o rapaz ele sai ele desiste da vida e vai viver a vida dele. Ele sempre falava: felicidade só é plena quando compartilhada. Eu mudo essa frase: conhecimento só é pleno quando compartilhado. Acho que você mais ou menos segue essa mesma risca que eu, né, Sheila? Com certeza, com certeza. Não adianta ter conhecimento para si, né? Eu vejo que isso ajuda, né? Pegando agora ali o que a gente falou há alguns minutos antes, a caminhada ela é muito mais bonita, ela é muito mais alegre. A escadaria da vida, pessoal e profissional, ela vai ser muito mais leve para subir quando nós entendermos que compartilhar o nosso conhecimento só nos engrandece. Nós estamos compartilhando o conhecimento com as pessoas, cada um se apropria daquilo que entende que faz sentido, mas a grandiosidade, né, e a evolução que a gente tem quando a gente compartilha isso, ela é muito grande, né? Tem a questão ali do percentual do conhecimento. Quando você lê um livro, você absorve 10%, né? E quando você ouve alguém falando, você absorve tanto, né? Tanto, um percentual X lá, não consigo lembrar agora de pronto. Mas o maior percentual absorvido é justamente quando você externa o que você sabe. Porque você precisa aprender 2 vezes a mesma coisa, né? E é assim, né, Tiago? Todo vídeo que você faz, todo vídeo que eu faço, toda vez que nós vamos nos expor nas redes sociais, antes a gente precisa ler de novo, reler, ver se a nossa informação está coerente. Então, a gente precisa se preparar muito e daí mais um preparo depois na hora de expor. Então, isso é muito bom, né? Indiferente daquilo que você sabe, compartilha. Compartilha, porque o ser humano, nós precisamos viver mais em comunidade, né? E a comunidade é quando um ajuda o outro, né? Então, essa troca constante. Sem sombra de dúvida. Sheila, mais uma vez, de coração, obrigado. Pessoal, link aqui embaixo na descrição. Procurem a Sheila, não vão se arrepender, juro. Alguém que está pronta a ajudar todos vocês. Da mesma forma, mais ou menos da mesma forma que eu faço. Mas procurem a Sheila. E o canal Como é que se faz está aberto para você quando você quiser, Sheila. Estou aqui à sua disposição sempre. Então, tá bom. Muito obrigada, pessoal. Fiquem bem. Muito obrigada, Thiago. Um grande abraço aí. Tudo de bom para ti. Eu que agradeço. Tenha um ótimo dia, tarde ou noite, né? Porque eu sempre falo isso por conta do horário do pessoal. Mas, de coração, obrigado mesmo, viu? Tá certo. Um abraço. Fica bem. Outro, você também.